Olá, pessoal. Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo sobre coordenadas curvilíneas e hoje vai tratar do operador divergente e do operador laplaciano nesse sistema de coordenadas. Na última discussão, né, no nosso último vídeo, a gente mostrou como fica o operador gradiente nesse sistema geral de coordenadas, tá? Apenas para relembrar, a gente mostrou que o laplaciano de uma função escalar, né, uma função de três variáveis, né, que é esse φ, essa função que pode ser o potencial, ela depende o 1, o 2 e o 3, tá? Dessas minhas três coordenadas curvilíneas. E a gente mostrou que o gradiente nesse sistema de coordenadas é 1 sobre h1, onde h1 é o fator de escala, derivada parcial de φ em relação a u1, vezes o vetor da base nessa direção, mais 1 sobre o fator de escala na segunda direção, derivada parcial de φ em relação ao 2, E2 chapéu, mais 1 sobre H3, o terceiro fator de escala, del φ, del U3, E3. Tá? Esse foi o resultado que a gente obteve na aula passada, né? Esses fatores de escala, pessoal, eles aparecem, por exemplo, quando você encontra o módulo ao quadrado do deslocamento infinitesimal num certo sistema de coordenadas, né? Esse ds ao quadrado. Ele pode ser escrito como h1 ao quadrado, d1 ao quadrado, mais h2 ao quadrado, du2 ao quadrado, mais h3 ao quadrado, du3 ao quadrado, tá? Quadrado aqui. Então, escrever o ds ao quadrado significa que você tem condições de encontrar quem são esses fatores de escala, né? Então, dado um sistema de coordenadas, quando você encontrar quem é esse ds ao quadrado, você já tem automaticamente os fatores de escala e você tem automaticamente como é o gradiente nesse sistema de coordenadas. Tá? Só para completar aqui, que a gente vai precisar daqui a pouco para a discussão que segue, o vetor nabla num sistema curvilíneo, ele vai ser E1 chapéu sobre H1, derivada parcial em relação ao U1, mais E2 chapéu, H2, del U2, mais E3 chapéu, H3, del U3. Então esse é o vetor nabla que a gente, inclusive, encontrou na discussão passada. Tá, muito bem. Agora eu quero tratar, pessoal, do operador divergente. Tá? Como é que fica a operação de divergência num sistema de coordenadas curvilíneo. Tá? Então, a gente vai ter uma demonstração, vai ter uma espécie, uma álgebra, mas nada muito complicado. Tá? Então, só seguir os passos aqui da receita, a gente consegue encontrar como fica essa operação num sistema de coordenadas geral. Tá? Então, vamos considerar o seguinte. Vamos considerar um vetor qualquer nesse sistema de coordenadas, um vetor A, cujas componentes são A1 na direção E1 chapéu, mais A2, E2 chapéu, mais A3, E3 chapéu. Tá? Um vetor qualquer escrito nesse sistema de coordenadas curvilíneo, cujas coordenadas são o 1, o 2 e o 3. Tá? Lembrando que esses três vetores da base são vetores ortonormais, né? Eles formam uma tríade ortonormal em cada um dos pontos nesse sistema curvilíneo. Então, aqui eu tenho E1, aqui o E2 e aqui o E3. Isso em cada ponto P desse espaço parametrizado por essas coordenadas. Tá? Então, o que eu tenho que calcular para achar o divergente é essa operação aqui, é o produto escalar entre o vetor nabla e esse vetor A. Tá? Então, explicitamente, isso fica assim, né? Vai ser o divergente, né? O produto escalar, né? Do nabla pelo vetor que está aqui em cima, né? Esse vetor A1, A2, A1, E1, A2, E2 e A3, E3. Tá? Deixa eu copiar aqui embaixo. Tá? Tem que calcular, fazer essa operação. Tá? Vocês estão vendo que eu tenho o produto escalar, né? Então ele é distributivo. Então tem que calcular esses três produtos escalares, né? São três vetores que eu tenho aqui dentro. Tá? Então eu vou ter
produto escalar, né, do nabla com A1, E1, mais divergente de A2, E2, mais o divergente de A3, E3, tá? Só distribuir essa operação. Então, de fato, eu tenho que calcular cada uma desses divergentes, né? Esse aqui eu vou chamar de 1, essa operação aqui eu vou chamar de 2, e essa operação aqui eu vou chamar de 3, tá? Eu vou calcular elas separadamente. Eu vou calcular uma e as outras duas, elas seguem o mesmo raciocínio, tá? Então, vamos calcular a primeiro produto escalar, primeiro divergente. Então, assim, antes de seguir para calcular explicitamente esse divergente, eu vou coletar alguns resultados, tá? Vamos observar o seguinte. Antes de eu partir para o cálculo direto, tá? Observemos o seguinte. Se eu pegar, por exemplo, o gradiente da coordenada U1, né? A gente sempre está olhando, né? A gente olhou aqui em cima o gradiente de uma função escalar qualquer, né? Agora eu estou dizendo que essa função escalar qualquer é a própria coordenada, U1. Tá? Vamos ver o que acontece. Se a gente usar a definição do gradiente, isso aqui vai ser 1 sobre H1 del U1 em relação a U1 e 1 chapéu. Tá? Só usei a definição do gradiente. Tá? As outras não vai ter porque eu estou fazendo o gradiente do U1, né? E aí depois eu teria que tomar aqui, né? Aqui teria 1 sobre H2, del U2, del H1 e depois o del U... Perdão, aqui é U1, né? Deixa eu apagar. Aqui é justamente U1 e aqui é o U2, tá? Né? E2 mais 1 sobre H3 del U1 del U3 E3. Tá? Então, vocês observam aqui que eu teria a derivada do U1 em relação ao U2. Isso é zero, né? Elas são coordenadas independentes. Então, isso aqui é zero. Da mesma forma aqui embaixo, del U1, del U3 também vai ser zero, tá? Então, isso não entra no divergente do U1, no gradiente de U1. Tá? Então, o gradiente da coordenada U1 é 1 sobre H1 vezes o E1 chapéu, tá? Já que del U1 dá unidade, dá 1. Né? Então, tem uma maneira aqui de relacionar o vetor da base com o gradiente da coordenada. Né? Então, se eu isolar E1 aqui, então E1 chapéu vai ser igual a o fator de escala nessa direção vezes o gradiente da própria coordenada. Tá? Então, esse é um resultado. Tá? Se você fizer o mesmo para as outras coordenadas, isto é, calcular o gradiente de U2 e o gradiente de U3, você vai achar resultados similares, né? Você vai achar, por exemplo, E2 chapéu igual H2 gradiente de U2. Tá? E você também vai encontrar que E3 chapéu pode ser escrito como fator de escala H3 gradiente de U3. Tá? Então, são 3 resultados preliminares aqui para a gente poder encontrar o nosso divergente em coordenadas curvilíneas. Muito bem, então eu tenho esses 3 resultados para a base ortonormal, e agora eu vou voltar na minha conta aqui, na minha conta principal. Eu quero calcular esse objeto aqui, esse primeiro gradiente. Tá? Perdão, primeiro divergente. Então, divergente de A1 e 1 chapéu. Tá? Mas E1 chapéu, eu acabei de mostrar que é igual... Bom, antes disso eu posso lembrar, né, que eu já vou usar essas expressões que eu obtive, que E1, né, se a gente lembrar desse nosso desenho aqui em cima, E1 chapéu pode ser expresso como produto vetorial entre E2 e E3, né, já que eles formam uma tríade. Tá? Então, o divergente de A1 E1 chapéu é igual ao divergente de A1, que é um número, né, o escalar é o módulo
dessa componente, vezes E2 chapéu, vetorial E3 chapéu. Tá? Então, aqui eu só escrevi o E1 como um produto vetorial dos outros dois vetores, já que eles são ortonormais. Já são ortogonais, não precisariam estar normalizados, mas eles são ortogonais, né, entre si. Muito bem. Então, isso aqui vai ser igual ao divergente, tá, de A1 vezes esse produto escalar. Mas agora eu tenho que lembrar o seguinte, pessoal. E2, esse E2 que está aqui é justamente esse objeto que está aqui em cima. Tá? Então, eu vou substituir. Então, em vez de escrever E2, chapéu, eu vou escrever H2 vezes o gradiente de U2. Então, aqui vai ficar H2 gradiente de U2. Tá? Então, o que está aqui escrito é o próprio E2 usando esse resultado aqui de cima. Tá? É a primeira parte aqui, né? Eu escrevi esse vetor. Agora, vetorial, o segundo vetor, tá? Que é H3, né? Que é esse aqui, H3 divergente de U3. Então, vetorial H3 gradiente de U3. Tá? Então, fechou. Aqui é o meu E3 chapéu, onde eu usei essa expressão aqui de cima, tá? Vejam, eu tenho um produto vetorial aqui embaixo. Vocês notem que H2 e H3 são escalares, então eu posso tirar eles desse produto vetorial, né? O produto vetorial ele só atua sobre esses vetores aqui, ó. Isso é um vetor e isso aqui é um outro vetor. Então, o produto vetorial só atua sobre esses vetores, tá? Esse H3 ele pode sair desse produto vetorial, tá? Então, isso aqui é igual a divergente, tá, de A1 H2, agora eu puxo o H3, vezes o produto vetorial entre U2 vetorial, o gradiente de U3. Tá? Então, é só uma álgebra aqui, uma manipulação para que esses fatores de escala apareçam. Tá? Então, agora o que eu tenho, pessoal? Que operação é essa que eu tenho? Vamos olhar com calma aqui. Essas três funções que estão aqui são todas escalares, né? Então, isso aqui é uma função escalar. Tá? Essa multiplicação aqui é um escalar. E aqui, pessoal, eu tenho um produto vetorial. Pela definição de produto vetorial, a gente sabe que o resultado é um vetor. Tá? Então, essa estrutura aqui, essa operação, a gente pode olhar ela da seguinte maneira, né? Isso aqui é igual ao divergente, sei lá, de um certo vetor, ou um certo escalar, vamos colocar assim, um certo escalar f, né? Uma certa função, que são essas três funções aqui, esses três objetos escalares, A1, H2 e H3, eu estou chamando de f, tá? Multiplicado por um certo vetor b. Tá? Então, eu tenho o divergente de um escalar vezes um vetor. Tá? É isso que quer dizer, essa estrutura que eu tenho aqui dentro. Né? Essa estrutura dessa operação é o divergente de um escalar, é o divergente do produto de um escalar por um vetor, né? Onde esse escalar são essas três funções e esse vetor b eu estou chamando, né? Eu estou chamando esse meu produto vetorial desse meu vetor b como só para deixar mais transparente o que está acontecendo. Tá? Então, pessoal, nesse momento eu tenho que usar um resultado, né? Uma relação de como funciona o divergente desse produto, né? Então, vamos lembrar dessa relação. Então, lembrando que quando eu tenho o divergente de um escalar, do produto de um escalar por um vetor, tá? Isso aqui fica o gradiente do primeiro, gradiente de f, escalar o vetor, mais o escalar, a função escalar, vezes o divergente do vetor. Tá? Isso aqui é uma identidade, uma identidade vetorial. Tá? Isso é possível mostrar, isso não é difícil mostrar. Então, eu vou usar esse resultado. Então, ao invés de eu
escrever, em vez de eu escrever divergente de f vezes b, que é isso aqui que está aqui em cima, eu vou escrever o gradiente do primeiro, escalar o segundo, depois mais o primeiro, que é o escalar, vezes o divergente do vetor. Tá? Eu vou usar essa relação. Tá? Então, como é que vai ficar no nosso caso concreto aqui em cima? Então, eu tenho que isso que está aqui em cima vai ser igual, né? Seguindo essa relação aqui. Primeiro termo vai ser o gradiente de f, mais f é essa função que está aqui em cima. Então, isso vai ficar gradiente de de A1, H2, H3. Tá? É o gradiente desse escalar. Vou colocar assim. Tá? Que corresponde a esse termo aqui. Escalar o meu vetor B. O meu vetor B é esse produto vetorial que está aqui em cima. Tá? Então, escalar o rotacional de U2, perdão, o produto vetorial entre o gradiente de U2 e o gradiente de U3. Tá? É isso que eu queria dizer. Tá? Então, está aí. Esse é o primeiro termo da minha expressão. Né? Já escrevi quem é o gradiente de f, agora escrevi quem é o gradiente de... quem é o b, né? Produto escalar UB. Tá? Então, esses dois que estão aqui equivalem a esses dois da minha relação geral. Tá? Agora, mais... Tá? Vou escrever outra cor. Mais o meu f, que é A1, H2, H3, tá? Vezes o divergente, né? O produto escalar do nabla com esse vetor B, que é o produto vetorial do gradiente de U2 pelo gradiente de U3. Ficou apertado aqui, mas eu acho que dá para enxergar. Aí, pessoal, a gente tem uma outra relação uma outra relação vetorial, né? O divergente do rotacional é sempre zero, né? O divergente do rotacional de dois vetores é sempre zero, que é justamente o que eu tenho aqui. Isso aqui é o divergente de um produto vetorial, né? O divergente do... Enfim, não necessariamente rotacional, né? Estou falando rotacional aqui, mas é rotacional... Enfim. O que eu quero dizer, assim, é o divergente de um produto vetorial. Isso aqui é sempre zero, tá? Isso aqui também dá para mostrar facilmente. Então, esse segundo termo aqui todo é zero, tá? E o que sobrou foi esse primeiro termo, tá? Então, vamos coletar esse nosso resultado. Vamos escrever aqui. Então, o divergente do meu A1 E1 chapéu vai ser igual a o gradiente de A1 H2 H3 escalar o produto vetorial entre o gradiente de U2 e o gradiente de U3. Tá? Esse é o resultado que eu tenho no fim das contas. Agora, para finalizar, para encontrar a expressão finalizada, eu vou voltar agora a escrever esses gradientes aqui em termos dos vetores da base, tá? Para eu poder ter uma expressão geral em termos desses vetores da base. Então, vamos lembrar das expressões lá de cima, né? Que eu tinha E1 como sendo H1 gradiente de U1. Eu tinha E2 chapéu como H2 gradiente de U2. Tá? Dessa aqui, né, eu posso tirar aqui o gradiente de U2 é igual a 1 sobre H2 E2 chapéu. Tá? E eu tenho também que E3 chapéu é H3 gradiente de U3. Portanto, o gradiente de U3 é igual a 1 sobre H3 E3 chapéu. Tá? Então, vou usar essas duas expressões aqui. Essa para o gradiente de U2 e essa para o gradiente de U3 aqui em cima para reescrever essa expressão. Tá? Então, portanto, esse meu objeto aqui, deixa eu copiar ele,
esse meu objeto é igual a, vamos reescrever aqui, o gradiente de A1, H2, H3, escalar, agora eu vou substituir, né? Então, o primeiro termo vai ser 1 sobre H2, E2 chapéu, vetorial 1 sobre H3, E3 chapéu. De novo, esses H's eles passam em branco pelo produto vetorial. Então, no fim das contas, isso aqui vai ser 1 sobre H2, H3, vou jogar aqui para frente, gradiente de A1, H2, H3, escalar o produto de E2, né, o produto vetorial de E2 por E3. Tá? Mas aí, de novo, né, o E2 vetorial E3 é o próprio E1 chapéu. Tá? Então, isso aqui vai ficar igual a 1 sobre H2, H3, vezes, né? Isso aqui é uma função escalar, né? 1 sobre H1, 1 sobre H2, H3, vezes o gradiente desse escalar, que é A1, A1, H2 e H3, escalar esse outro vetor. Tá? Então, aqui, pessoal, tem o produto escalar entre esses dois vetores, entre o vetor gradiente dessa função e o próprio vetor E1. Tá? Então, aqui, quando eu fizer esse produto escalar, né, vocês sabem que o que vai acontecer é que esse E1 vai selecionar somente a componente na direção E1. Tá? Isso aqui é um vetor que tem 3 componentes, né? Esse é um gradiente, né? Só que é o gradiente dessa função específica. Então, ele vai ter uma componente na direção E1, uma componente na direção E2 e uma componente na direção E3. Mas esse produto escalar só vai selecionar a direção E1. Tá? Então, pela definição do gradiente, o que sobra, né, usando a definição de gradiente e realizando esse produto, o que vai sobrar vai ser 1 sobre H1, H2, H3, que já estava lá, vezes 1 sobre H1, tá, derivada em relação ao 1 do que está ali, A1, H2 e H3. Tá? Então, por fim, essa relação que eu estou tentando calcular, que é essa aqui, tá? Isso aqui vai ser, deixa eu colar ela aqui de novo, ela por fim vai ser 1 sobre H1, H2, H3, né? Que é o produto desses fatores de escala que apareceram, tá? 1 sobre o produto deles, vezes a derivada em relação ao 1 do H2, H3, tá? Então, a derivada em relação a U1 desses fatores de escala, do produto desses fatores de escala, H2, H3, vezes a componente A1 do meu vetor. Tá? Então, esse é o resultado do primeiro, né? Desse meu primeiro bloco do divergente de A1. Tá? Esse é o divergente da primeira componente do meu vetor A. Tá? É o divergente da primeira componente do meu vetor A. Ok? Se eu fizer o mesmo trabalho, pessoal, a mesma coisa, tá? Para as outras componentes, né? Ou seja, para calcular esse produto escalar, né? Esse divergente, para falar a verdade, A2, E2 eu preciso calcular, e eu também preciso calcular né? Eu preciso calcular o divergente de A3 E3, né? Para completar o divergente do vetor A. Tá? Mas se eu seguir os mesmos passos, exatamente a mesma coisa, eu vou obter o seguinte resultado. Tá? Que isso aqui, né, vamos colocar assim, deixa eu copiar isso aqui. Vamos só trazer ele aqui para baixo, fica mais fácil. Tá? Esse cara vai ser igual. Aí vou usar a relação que está aqui em cima, né? Essa relação aqui como base. Né? Então, o 1 sobre H1, H2, H3 vai aparecer da mesma forma. Então, vai ficar 1 sobre H1, H2, H3. Agora, como eu estou pegando a segunda componente, né? Essa segunda componente em relação, ela está na direção E2.
Então, quando eu fizer esse produto escalar aqui, na verdade, quem vai estar aqui vai ser o E2, tá? Então, vai selecionar só a segunda componente. Então, por isso que vai aparecer só a derivada em relação a U2, tá? Então, vai ter a derivada em relação ao 2, mas agora não vai mais aparecer H2 e H3 como aparecia aqui em cima. Vai aparecer H1 e H3, tá? Vai aparecer H1 e H3, e aqui a segunda componente, né? O módulo da segunda componente, que é o A2, tá? Vocês estão vendo que tem uma certa relação aqui, né? Eu sempre tenho o produto dos três fatores de escala, e se eu estou derivando em relação ao U1, como aqui em cima, aparece H2 e H3. Se eu estou derivando em relação ao 2, aparece H1, H3, não tem o H2, né? Porque eu estou derivando em relação ao U2. Então tem essa maneira de lembrar, né? Se eu estou derivando em relação ao U1, não aparece o H1 aqui em cima. Tá? Então uma regra aí para lembrar, né? Então, enfim, é desse jeito. Tá? O último termo, que é esse aqui, vamos colocar ele aqui embaixo. Esse aqui é o 3, né? Deixa eu só apagar esse aqui de cima. Tá? Então, este aqui é o resultado 3, tá? Lá de cima. Eu vou substituir daqui a pouco todos eles. Isso vai dar 1 sobre H1, H2, H3, né? Derivado em relação ao 3. E aqui vai aparecer H1, não H3, né? Porque eu estou derivando em relação ao 3, então vai aparecer H2. E a componente A3 desse vetor, tá? Então agora eu posso colecionar esses três resultados, tá? O resultado 1, que está aqui em cima, o resultado 2, que está aqui em cima, o resultado 3, que está aqui em cima, substituir, e aí eu tenho a relação final para o divergente em coordenadas curvilíneas. Vocês estão vendo que sempre tem 1 sobre H1, H2, H3, multiplicando cada um desses termos. Então, quando eu for somar esses três termos, eu vou poder colocar esse 1 sobre H1, H2 e H3 em evidência. Tá? Então, por fim, vou colocar assim, por fim, o divergente de um certo vetor A, em coordenadas curvilíneas vai ser 1 sobre H1, H2, H3, tá? Vai ficar em evidência. E aqui dentro vão ficar as derivadas, né? Derivada em relação a U1, tá? Aqui eu vou ter H2, H3, A1, tá? Então os fatores de escala vezes a componente A1 mais del U2, aí aqui vai ser H1, H3, A2, tá? E por fim, derivada em relação a U3 de, o que falta aqui, né? O H1, H2, não pode ter o H3, mas aí tem o A3, tá? Então essa, pessoal, é a expressão geral para o divergente de um vetor em coordenadas curvilíneas, tá? Então aqui, pessoal, basta eu encontrar quem são os fatores de escala para o sistema de coordenadas que eu estou interessado, substituir nessa expressão, né, identificar quem é o 1, o 2 e o 3. Por exemplo, no caso de cartesiana, seria x, y, z. O 1 é x, o 2 é y, o 3 é z. E os fatores de escala são todos unitários, né? Tudo 1, 1 e 1. É bem simples, né? Se você for para um sistema mais complicado, como o sistema de coordenadas esférico, aí você vai ter coordenadas r, θ e φ. Então, o 1 vai ser r, o 2 vai ser θ e o 3 vai ser φ. E aí os fatores de escala você tem que encontrar a partir do ds ao quadrado, tá? do modo do deslocamento infinitesimal nesse sistema de coordenadas. Tendo os fatores de escala e a identificação das coordenadas, você pode escrever o divergente nesse sistema de coordenadas, tá? Nos livros, pessoal, nos livros de física matemática, nos livros de eletro, muitas vezes eles trazem na própria capa desses livros as expressões do divergente, gradiente, rotacional, laplaciano nesses sistemas de coordenadas. Vocês podem fazer como exercício obter essas expressões, né? Essas expressões estão lá como uma consulta. Mas aqui é interessante que você tente usar essas expressões gerais para obter aquelas expressões desses operadores que aparecem nesses livros, tá?
é interessante que aí você tem uma noção de que realmente essas expressões aqui, elas trazem uma generalização desses resultados. Tá, muito bem. Agora, para finalizar, o Laplaciano, tá? O Laplaciano é bem simples. Agora que a gente tem o gradiente e o divergente, o Laplaciano, né, é bem simples, né? Por definição, o Laplaciano é o divergente do gradiente, né? É o divergente de um vetor, mas esse vetor é o gradiente de uma função escalar, tá? Então vai ser, não é tão complicado, tá? Então, Laplaciano, vamos lá. Tá? Laplaciano. Por definição, o Laplaciano de uma certa função, tá? De uma certa função escalar, ele é definido como o divergente do gradiente dessa função escalar. Tá? Então, para simplificar, para conseguir fazer o contato com os resultados que a gente já obteve, vamos definir esse gradiente de φ como um certo vetor A. Tá? Ele é um vetor, mas eu vou chamar ele de vetor A. Tá? Então, eu estou definindo aqui que A seja o gradiente de φ. Tá? Agora vamos olhar para as componentes desse A, desse vetor A. Se eu sei que A é o gradiente de φ, então o A1, tá, que é a primeira componente desse vetor, vai ser 1 sobre H1 derivada de φ em relação ao 1. Tá? Estou usando a definição de gradiente. Tá? O A2 vai ser 1 sobre H2 del φ del U2. E o A3 vai ser igual a 1 sobre H3 del φ del U3. Tá? Isso partindo da expressão do gradiente de uma função escalar φ. Tá? Só estou colecionando aqui as componentes desse vetor. Tá? Aí agora, como é que eu calculo o divergente desse vetor? Né? Eu já sei calcular o divergente no vetor. Está aqui em cima. Ó. Eu já sei calcular o divergente desse A. Então, o que eu vou fazer? Né? O divergente desse A está aqui em cima, né? Então, vocês estão vendo, tem os fatores de escala aqui, tem os fatores de escala aqui, e o que vai mudar são as componentes desse vetor. As componentes A1, A2 e A3. Agora, essas componentes, elas são componentes de um gradiente, que está aqui expresso aqui na parte de baixo. Então, aqui, onde tem A1, eu vou substituir por essa expressão. Onde tem A2, eu vou substituir pela sua expressão equivalente. E onde tem A3, eu vou escrever essa expressão, já que A é o gradiente de um vetor. Então, eu posso escrever as componentes de A dessa maneira. Tá? Então, a demonstração basicamente é pegar essa expressão aqui, substituir aqui, essa expressão do A2 substituir aqui em cima, e a expressão do A3 substituir aqui. Tá? Então, vamos fazer isso e vamos ver qual vai ser o resultado. Tá? Então, o divergente do gradiente de φ, né, que é o divergente de A, que é o Laplaciano, aqui é o Laplaciano de φ, vai ser igual, tem aquele 1 sobre H1, H2, H3, né, que está multiplicando, 1 sobre H1, H2, H3, tá? Derivada derivada em relação ao 1 de H2, H3 vezes A1. Mais A1 é isso aqui, né? Então, o que vai ficar lá dentro vai ser del U1, tá? O H2, H3 já estava lá, agora vem um H1 aqui embaixo, tá? Que é isso aqui, vezes a derivada de φ em relação a 1. Tá? Esse é o primeiro termo do Laplaciano. Deixa eu só colocar uma chave aqui, porque esse 1 sobre H1, H2, H3 está multiplicando tudo. Tá? Da mesma forma, eu vou ter del U2, aí os fatores de escala no numerador vão ser H1, H3, e aqui embaixo eu vou ter um H2, del φ, del U2. Tá? Segundo termo. Tá? E por fim eu vou ter a derivada em relação ao U3. E aí eu tenho aqui em cima o H1, H2 e aqui embaixo o H3, del φ, del U3. Tá? Ok, pessoal? Essa é a expressão para o Laplaciano em qualquer sistema de coordenadas, tá? Usando essa nossa generalização em termos das chamadas coordenadas curvilíneas. Tá? Então, esse é o Laplaciano de φ.
Então, o mesmo exercício pode ser feito. Escolha o seu sistema de coordenadas preferido, encontre os fatores de escala, identifique as coordenadas e você vai ter a expressão do Laplaciano para esse sistema de coordenadas que você quiser. Tá? Então, aí você tem uma expressão geral para esse tipo de relação. Tá bom? Então, eu vou ficar por aqui. Essas são os principais operadores diferenciais vetoriais que eu queria abordar nessa generalização em termos de coordenadas curvilíneas. Você pode escrever outros operadores, você pode escrever o rotacional também, que a gente não escreveu aqui, que é interessante também fazer como exercício, mas é uma outra álgebra, uma outra aplicação que seria simplesmente mais mais uma repetição do método aqui apontado, né? Então, ele não traria nada de novo. Seria mais um exercício para você, que é importante, porque as equações de Maxwell, a todo momento, você vai ter rotacional de campos vetoriais, e é interessante você entender isso, tá? Mas o principal é o que eu estou apresentando aqui, tá? Que eu gostaria de deixar registrado, tá? Então, mais uma vez, acompanhe esse vídeo, acompanhe essa explicação junto com as notas de aula e tentando refazer os exercícios resolvidos e tentando resolver as tarefas propostas, tá bom? Então, obrigado, tchau, tchau.